Muito bom dia. Eu acho que a última vez que eu vim aqui, não, a penúltima vez que eu vim para Florianópolis, eu vim para esse retiro, né? Depois disso, estava em Nova Trento e domingo estive com vocês lá na sede. Mas é sempre bom vir aqui, ver vocês, é sempre bom esse tempo. Me sinto muito abraçado, me sinto muito protegido e cuidado pela Igreja de Jesus. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo aconchego e recebo aqui da parte de vocês. Pois bem, amados, nesses dias, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu espero nos dê rumo em nossas vidas. É verdade que todo pregador diz que a sua palavra é a palavra mais importante do momento. Eu não fujo disso. Eu não fujo. E é exatamente porque eu acho que ela é extremamente importante que eu estou querendo compartilhá-la com vocês. Correto? E se você quiser um título para essa palavra, você pode anotar aí o nosso chamamento. É muito importante a gente entender que a gente não está aqui na Terra por descuido de alguém. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui com um propósito. Eu não sei se vocês creem nisso. Não sei se vocês entendem isso. É verdade que algumas pessoas não têm consciência do seu propósito. E por isso, e por não ter consciência de propósito, ela vive uma vida sem rumo, vive uma vida à toa, no sentido técnico da palavra. Eu não sei se você sabe o que é toa. Sabe não? Toa. Você deve saber mais do que eu. Vocês moram perto do mar. Eu não. O que é toa? Tem alguém que vem de barco? Não? Puxa vida. Toa é aquela corda grossona com a qual se amarra o navio no cais. Aquilo se chama toa. E andar à toa significa andar rebocado por alguma coisa. É quando a pessoa não tem autodeterminação. Essa palavra que Paulo usou, quando falou que o navio onde ele estava indo para Roma, ficou à toa. Uma palavra que se usa é a palavra à deriva, ou ao sabor dos ventos. Agora, eu tenho percebido que tem gente que é muito ocupada, mas está à toa. Porque à toa não significa estar desocupado. Significa estar sem rumo. Deu para entender isso, não? E assim, dentro desse pensamento, eu estava pensando uma vez nesse tema de andar à toa, e meu pensamento vagou um pouco, e eu pensei em gente preguiçosa. E descobri, por observação, que tem um preguiçoso. Olhava assim, meu abraço para você. Depois te abraço. Eu percebi que existem dois tipos de preguiçosos. Um é o preguiçoso passivo e outro é o preguiçoso ativo. Tem um que fica em busca de rede e cama o tempo todo e vai fugir de qualquer atividade. Mas tem outro que é sempre ativo.
Aí você fala, essa pessoa é trabalhadora. Não, é engano. Porque ela só faz o que ela gosta. Você vai saber se ela é preguiçosa quando você manda ela fazer uma coisa que ela não gosta. Deu para entender, não? Então, o fato da pessoa estar cheia de atividades não significa que ela tenha rumo. Que a coisa mais importante da nossa vida é ter um rumo e não andar. Então, nesses dias, eu gostaria de comentar com vocês sobre isso. O rumo da nossa vida. O rumo da nossa existência. E aí você pode traduzir como o nosso chamado. O nosso chamamento. Leia comigo um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos começar com esse texto. Carta de Paulo aos Efésios. Vocês vão perceber que muita coisa que eu vou falar nesses dias, eu já falei com vocês no decorrer dos anos. Não é caso de Alzheimer, tá? Não é caso de Alzheimer, é propósito. Eu preciso falar com vocês essas verdades. E não somente falo aqui, mas falo nos mais diversos lugares onde eu vou. Capítulo 2 da carta aos Efésios, nós vamos ler a partir do versículo 8. Eu creio que ninguém tem dúvida disso que Paulo fala com a gente aqui. Ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero crer que nenhum de nós aqui tem dúvida a respeito da sua salvação, que foi salvo não por merecimento, não porque Deus achou na sua pessoa alguma coisa interessante, por isso salvou você. Eu creio que todos nós estamos conscientes que nós não merecíamos ou não merecemos a salvação. A salvação foi uma imputação. Deus agregou a salvação a nós sem que nós fizéssemos qualquer esforço para isso. É assim que os irmãos compreendem, não? Então, pela graça, nós fomos salvos. Não há nenhum mérito da nossa parte. Amém, amado? Amém? Ah, mas é uma pessoa tão boa, merece. Não, ninguém merece. A única coisa que nós merecemos é o banimento eterno. É a expulsão eterna da presença de Deus. Mas Deus, sendo justo e misericordioso, enviou seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. E nos imputou justiça, nos imputou salvação, nos imputou santidade, deu a nós tudo que nós precisamos para agradá-lo. Amém? Então, o versículo 8 diz isso. Versículo 9 diz que não vem a salvação, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Então, não há nada que eu faça na minha vida que eu possa dizer assim, olha, isso aqui foi meu esforço, isso aqui foi o meu mérito, isso aqui foi porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sabe que tem gente que acha que Deus, eu vou falar uma frase aqui, é um pouco de difícil compreensão, mas eu peço que você tenha paciência. Tem pessoa que diz assim, não, aconteceu porque eu orei. Não é porque Deus orou, é porque Deus é bom. Algum amém por aí, não? Porque você, com sua oração, não vai torcer o braço de Deus, nem fazer Deus mudar o que Ele pensa. A oração é a forma que Deus colocou para que nós descubramos a sua vontade. A oração é a forma da gente se sintonizar com a vontade de Deus. Então, a oração faz efeito em nós e não em Deus. Você compreende isso, não? A oração faz a gente sintonizar com o Senhor. E na medida que você ora, você vai entendendo a vontade de Deus, até que você chegue no ponto que Deus quer, aí você faz a oração do Espírito Santo.
ora através de você. Amém? Tem nada a ver com os nossos olhos. Então não devo orar? Claro que deve orar. Claro que deve orar. Você sabe que muitas vezes Deus demora de responder uma oração? Você sabe disso, não? E tem oração que você faz aí, fica anos fazendo. Sabe um dos motivos por que ele não responde? Porque se ele responder logo, você vai embora. Aí você fica orando, Deus, eu tenho que falar sobre isso. Mas eu sei, eu vi da outra vez. Mas continua, eu gosto da sua presença comigo. Porque a gente tem mania, Deus respondeu, você cai fora. E o prazer de Deus não está em troca de alguma coisa. O prazer de Deus está em ter a nossa unidade. Esse é o prazer de Deus. Deus nos chamou para Ele, para andar na sua presença, para estar na sua presença. Muito bem, versículo 10. Aqui tem essa implicação do que ele falou até aqui. E o que diz o versículo 10? Porque somos, quem diz na sua Bíblia aí? Somos feitura de Deus, está aqui? Somos feitura dele. Claro que você sabe o que significa a palavra feitura, não sabe? Sabe não? A palavra feitura é a palavra poema. Poema. Deus falou que nós somos um poema dele. Eu gosto de pensar que numa manhã, quando Deus assim acordou inspirado, Ele fez você. Quando você se olhar no espelho, pense nesse texto. Você é um poema de Deus. Você foi formado dentro de Jesus Cristo. E aí eu pergunto, de Deus pode sair alguma coisa ruim? Você não tem que agradecer mais a Deus por aquilo que você é? Sim ou não? Você não tem que chegar no espelho e benzer o Senhor por aquilo que você vê no espelho? E parar com esse negócio de estica e pinta e... O que você acha? A minha Bíblia diz que quando a gente contempla o Senhor, a gente contempla como num espelho. E ali a gente vê a glória de Deus. Quer que você é então, meu irmão? Pode falar. Você é a glória de Deus. Seja mais agradecido. Amém? Eu não estou falando nem para você se conformar, nem para você resignar. Estou falando para você se alegrar. Eu gostaria de ser diferente, mas afinal eu sou isso aí. Ó. Pois bem, isso aí, Deus chamou de poema. Se Deus chamou de poema, de quem que eu devo chamar? Somos poema de Deus. Que mais que no texto? Criados dentro de Cristo Jesus. A preposição em significa dentro de. Fomos criados dentro de Cristo, nesse ambiente, nós fomos criados. Certo, já lido esse texto? Não. Onde é que você foi criado, meu irmão? Jesus foi a forma que Deus usou para fazer você. Dá para entender isso? Jesus foi a forma que Deus usou para fazer você. É bem verdade que na caminhada houve um acidente, que foi o pecado. Mas Deus continua trabalhando para nos apresentar a Ele mesmo, semelhantes a Cristo. E um dia nós veremos como Ele é e nós seremos como Ele é. O que vocês acham disso? Tranquilo, tranquilo.
Não fique muito preocupado com o tempo presente. Se alegre naquilo que Deus preparou para a sua vida, para a minha vida. Vamos nos alegrar nisso. Mas por que Ele nos fez dentro de Cristo Jesus? Ele nos fez para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O que é de antemão? O que é de antemão? Quando Ele nos fez, já tinha um propósito. Isso está bem em coerência com o Salmo 139. O que diz o Salmo 139? Fala para mim aí. De modo assombrosamente maravilhoso, Deus me entreteceu no ventre da minha mãe. Ainda substância informe. Sabe qual é a ideia aí? É alguém que faz tricô com aquelas agulhas grandes. Deus tecendo a nossa vida. Deus tecendo a nossa vida. E para quê? Para que nós possamos caminhar nas boas obras que Ele preparou antes da gente existir. Falando de outra forma, Deus tem uma obra para você e Deus fez você para a obra que Ele preparou. Isso significa que ninguém vai fazer aquilo que é sua responsabilidade. Na obra de Deus não existe substituição. O que você tem que fazer, só você deve fazer. O que a outra pessoa tem que fazer, só ela vai fazer. Deus preparou você para as boas obras. Esse é o jeito, seu temperamento, sua índole, sua forma de ser, suas digitais. Você sabe que cada um de nós é único na face da terra? Sim ou não? Tem alguém igual ao outro? Tem parecido, mas igual não. Isso fala da grandeza, da riqueza de Deus em nos formar. Então Deus tem uma obra para você realizar. Eu já comentei com vocês aqui, mas eu tenho um sonho de consumo. E o meu sonho de consumo é chegar assim diante de um auditório muito grande, 20, 30, 100 mil pessoas, e falar assim, por favor, os obreiros fiquem de pé. E todos se levantarem. Porque todos somos obreiros. Sim ou não? Você sabia que você era obreiro? Não. Então, você chegou aqui sem obra e vai sair obreiro. Você é obreiro do Senhor. Você foi feito desse jeito, porque você é obreiro de Deus. De que é que eu estou falando? Eu estou falando de chamado. Eu estou falando de propósito. E uma das coisas que nós vemos hoje no mundo é pessoas com falta de propósito. Então, os consultórios do pessoal que trabalha com saúde humana, saúde mental, os consultórios são cheios. Porque a pessoa não sabe quem é e não sabe para quem é. Aí fica aí buscando resposta. E tenta imitar um, tenta imitar outro. Por que é essa crise que os jovens têm de imitar pessoas? Porque não tem consciência de quem são. Aí quer ser isso, quer ser aquele, quer ser aquele, é verdade. E tem alguns que querem o dinheiro que essas pessoas têm. Mas a gente fica procurando ídolos. A gente fica procurando pessoas e querendo imitá-las. Eu não preciso imitar a ninguém. Eu tenho a quem eu devo imitar, que é o Senhor Jesus. Amém, amados? Ele fica nessa crise de falta de identidade. Pergunta bem, não, quem é você? A pessoa não vai saber responder. Para que você existe? Não vai saber responder. Mas, nós não podemos encontrar isso na igreja. Nós não podemos encontrar isso no meio do povo de Deus.
Porque a Bíblia responde para nós quem nós somos e para que somos. Quem não se lembra aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9? O que é que diz lá? Primeira Pedro 2, 9. Quem diz o texto? Aqui, Efésios 2. Somos sacerdotes, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que nós somos. É o que a palavra de Deus diz que somos, é o que somos. Eu gosto muito de uma musiquinha para criança que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vocês conhecem, não? O que a Bíblia diz que você é? É isso que você tem que se aterrar. É nisso que você tem que se aterrar. Amém? Bem, nesse ambiente que nós estamos, não me refiro a este lugar aqui, mas eu me refiro ao mundo em que nós vivemos, a gente tem duas possibilidades só. Uma possibilidade é a gente ser igreja com um projeto de sobrevivência. Então a gente procura viver uma vida assim, mais ou menos sem pecado, correto? Uma vida assim, mais ou menos santa, com o nariz, só com o nariz fora da água, para não afogar, porque o ambiente que a gente vive é um ambiente tóxico. Sim ou não? Sim ou não? Nós vivemos um ambiente tóxico, sem esperança e sem alternativa para o que está aí. Consequência, a gente vive se escondendo, a gente vive se abstendo, se isentando de nos posicionar, de falar o que a gente pensa, porque a gente vai levar chumbo, desculpa a expressão. As nossas posições nunca vão agradar ao mundo. Nunca. Não tenha essa esperança. Não fuja da sua responsabilidade. Aquele que é santo, santifique-se. Aquele que obedece a Deus, obedeça mais. Fica firme nos seus valores. Que o objetivo do mundo não é ajudar os nossos filhos a serem mais santos. O objetivo do mundo é acabar com os nossos filhos. Você não pode ficar acuado em hipótese nenhuma. No começo dessa crise aí no Brasil, eu falei com os irmãos: nós vamos manter a nossa posição. Nós vamos para a cadeia, nós vamos fazer culto na cadeia. Não tem problema. Mas nós não vamos abrir mão. E o que acontece? Quando a gente começa a atitude de recuar, de ficar na defensiva, de ficar só na reação, a gente começa a perder a consciência da nossa responsabilidade aqui na Terra. Eu queria que você desse uma olhada no Evangelho de João comigo. Vamos dar uma chegadinha no Evangelho de João? Vou achar meu texto aqui. João 4, 33 e 34. Você conhece bem o que diz o texto, né? Jesus chega no poço de Jacó e ele estava com fome e manda os discípulos buscar comida. Os discípulos saem para buscar comida. Nesse momento, chega uma senhora para buscar água. Você conhece a história? Conhece a história?
Quando os discípulos voltam, encontram esse quadro, Jesus conversando com a samaritana. A mulher vai embora, e eles oferecem a Jesus o quê? A comida que eles haviam ido buscar. O que Jesus responde? Ele fala que ele não está mais com fome. O que Jesus responde? A minha comida consiste em fazer a vontade de Deus e realizar as obras pelas quais eu fui responsabilizado. A pergunta é simples. Qual é a importância da comida na vida do ser humano? É um negócio importante, não? É importante, sim ou não? Mas é importante, o quanto é importante? Importante para? O ponto é um só. Se eu não comer, morro. Eu morro. Jesus comparou a vontade de Deus com comida. Eu chamo isso aqui de senso de essencialidade. Fazer a vontade de Deus é uma questão de vida para nós. E quanto menos a vontade de Deus nós fizermos, mais fraco nós estaremos. Seus filhos pequenos, em determinado momento, pegam uma gripe, alguma coisinha lá, uma das primeiras coisas que eles não querem é comer. Não quero comer, estou sem fome. A come diz, não, mãe, não quero. Não, pai, não quero. O que é que você faz? Você fala assim, bom, se você não quiser comer, não precisa comer. É isso que você fez? O que é que você fez? Filho, come pelo menos um pouquinho. E você foi com carinho, e com jeito, e com persistência, até que a criança comeu. Sim ou não? Você sabe a importância da comida. E o que Jesus quer dizer aqui para nós, amados, é a essencialidade, ou a importância de fazermos a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Então, nós não podemos tomar a vontade de Deus como alguma coisa alternativa, como uma opção. E o problema é que quanto menos a gente faz a vontade de Deus, menos desejo nós vamos ter de fazer a vontade de Deus. Porque a fraqueza vai tirando a nossa força e vai tirando de nós a vontade de comer. Sim ou não? Você já passou por uma enfermidade aqui que você perdeu vontade de comer? Sim ou não? Alguém chegava e oferecia uma coisa e falava assim, eu não quero. E outra, eu não quero. Eu tive malária umas 5 vezes, tanto no Amazonas quanto na África. E uma das primeiras coisas que a malária faz é tirar a vontade de comer. Né? E qualquer coisa que você coma, está amargo. Qualquer coisa que você coma, o gosto é ruim. Não é que a coisa dada para nós, para mim no caso, eram coisas ruins. Mas eu tinha perdido a vontade. E você sabe, o único jeito de consertar isso é fazendo a vontade de Deus. Mas não tem outro caminho. Então Jesus disse que a vontade de Deus era comida para ele. Era o que o sustentava. Era o que o movia. Amém, amados? Que o Espírito Santo possa nos revelar a importância de fazermos a vontade dele, de Deus. Vamos caminhar um pouquinho mais adiante. João capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Eu chamo de que aqui?
senso de nulidade. Sem Deus, sem a força de Deus, sem a graça de Deus, nós somos nulos. Nós somos nulos. E tudo que Jesus Cristo fez, ele viu o Pai antes fazer. Tudo que ele falou, ele ouviu o Pai antes falar. Me lembro de uma vez, eu peguei o meu filho, ele era pequenininho, e levei para passear de ônibus na cidade. Nunca tinha entrado no ônibus urbano, levou para passear. E ele ficou muito feliz, porque ele aprendeu a palavra ônibus. Estava passando de ônibus. Primeira coisa que ele chegou em casa, falou: mãe, eu sei falar a palavra ônibus. Falta para nós essa consciência, esse desejo de aprender a vontade de Deus e andar na vontade de Deus. Sem Ele, amados, nós somos nada. Ele diz: sem mim, o que é nada para você? Sabe como é que ele interpreta esse texto? Sem Ele, quase nada eu posso fazer. Jesus fala nada, a gente diz quase nada, porque a gente ainda tenta fazer muita coisa sem a orientação do Senhor. Estou certo ou errado? Sabe uma frase terrível que a gente fala? Ah, não sei o que fazer não, mas alguma coisa tem que acontecer. Se Deus não fizer, eu faço. Essa é uma loucura. Essa é uma loucura. E a gente passa na frente de Deus. A gente passa na frente do Senhor. E aí tem consequência. Quando o profeta fala para Davi que ele não podia edificar a casa, porque tinha mão de sangue, você se lembra disso? Não. Tinha mão de sangue. E o final da frase é: porque você guerreou as guerras do Senhor. Porque Davi estava tentando agradar a Deus, construir uma casa para Deus. Mas Deus estava tentando agradar Davi, construindo uma casa para Davi. Era uma briga de quem queria agradar a quem, aqui no caso. Davi agradando a Deus, Deus agradando a Davi. E ele diz: você não vai construir uma casa para mim, porque você tem mãos de sangue. Porque você guerreou as minhas guerras. Eu aprendi, amado, que tem guerra que a gente provoca, tem guerra que Deus provoca. E as guerras que eu provoco, Deus não se mete nelas. Estou falando de Bíblia? Sim ou não? Bom, basta você lembrar de Acã. Mas o nome da cidadezinha que bateu o povo de Israel? Qual era o nome da cidade? Ele tinha vencido Jericó, vencido várias cidades. E a próxima cidade, o que é? Fala forte aí. Mas fala do jeito certo. Gemendo. Esse era o nome da cidade. Até o nome era pequeno. Tanto assim que Josué não mandou a equipe titular. Mandou sub-20. Eles foram atacar a cidade. E o povo perdeu. Foi um desastre. Josué vai diante do Senhor. E Deus fala assim: o que é que eu tenho a ver com isso? Lancem sortes. O problema está com vocês. Vocês conhecem, não? E lançaram sortes. Que caiu numa tribo, caiu numa família e caiu num chamado Acã. Por causa do pecado de Acã, Israel sofreu uma derrota. Ou seja, há guerras que nós provocamos e há guerras que Deus provoca. E eu repito, as guerras produzidas por mim, Deus não se envolve com elas. Nós vamos aguentar as consequências. É verdade que Deus não vai mandar a gente para o inferno, mas Ele vai nos ensinar. Você lembra daquele tempo que você tinha irmão mais velho, que você aprontava na rua e chamava o irmão mais velho para brigar com você?
Deus não faz isso, não. Se aprontou, você põe. Não diz é responsabilização. A gente tem que aprender a responsabilizar, se responsabilizar por nossos atos e nossas loucuras. Sem Ele, nada podemos fazer. João 6, verso 38, verso 39, ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse é exato Cristo. Desculpa, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Por que é que você desceu do céu? Assim, não está no céu. Claro, tá, você está em Deus. E Deus mandou você para essa terra. Para quê? Para quê? Foi para a gente fazer a vontade. Sim ou não? Para a gente fazer a vontade dele. Mas é impossível fazer a vontade dele se a gente compreender qual é. Né? Sem entender qual é a vontade de Deus. Aí eu teria que voltar atrás para falar, para perguntar qual a importância de fazer a vontade de Deus para a gente. A coisa mais cara para o ser humano é a sua vontade. O nosso grande problema com os nossos filhos, quando são pequenos, é que a gente tem que ensinar para eles que a vontade dele não é tão importante. Ah, mas eu estou com vontade disso, querido. Não pode fazer a sua vontade. Eu vi aquela cena de uma criança no supermercado, deitada no chão, se esperneando porque quer alguma coisa, e a mãe e o pai ficam totalmente envergonhados. Olha, nossos filhos não têm problema nenhum em fazer a gente passar vergonha. E a gente envolveu a sério com nossos filhos. Ah, mas viu agora? Uma criança estava dando show. E a mãe falou assim: eu não vou fazer o que você quer. No final, a criança desistiu. Graças a Deus para os outros que estavam usados. Graças a Deus. Você quer ver uma pessoa chateada? Não deixe ela fazer a sua vontade. Agora, tem uma lei física. As pessoas tomaram a lei física e colocou aí nas escolas, tá? Mas a lei física diz assim: duas vontades não ocupam o mesmo coração ao mesmo tempo. Você conhece essa lei física, não? Uma delas tem que morrer. Uma delas vai para a cruz. Ou a minha, ou a de Deus. O empregador disse uma vez que a nossa vida está situada entre dois jardins. Entre o Éden e o Getsemane. No primeiro jardim, o homem fez sua vontade. No último jardim, Deus cumpriu sua vontade. Em qual jardim a gente anda? A cruz não é uma pessoa, não é um trabalho. A cruz não é um emprego, não é um parente. A cruz é aquele momento onde duas vontades se chocam. E uma delas tem que ir para a cruz. E a nossa vontade vai para a cruz. É a vontade do Senhor ser feita. Seja feita como é feita no céu. Amém? Jesus falou: olha, eu não falo por mim mesmo. Eu falo daquilo que ele vi junto do meu Pai. Ou seja, Jesus tinha aquela responsabilidade, aquela consciência de que ele não veio por iniciativa própria. Ele veio enviado por Deus. Ele veio mandado por Deus. Meus queridos, nós estamos aqui nessa terra, não para fazer a nossa vontade. Talvez eu esteja entristecendo porque você tinha muitos planos adiante. Mas uma coisa eu lhe garanto: que os planos de Deus para aqueles que fazem a sua vontade são muito melhores do que qualquer plano que a gente possa estabelecer para a nossa própria vida. O plano de Deus inclui vida eterna, o nosso não. O plano de Deus inclui uma vida eterna com Ele.
o nosso plano. Creia na intenção de Deus. Creia no projeto de Deus. João 9, Evangelho 9, diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. O que é que diz aí? Está clicando? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vai chegar o momento que as nossas obras cessarão. Vai chegar o momento que nós não vamos fazer mais nada. Ou estaremos com Deus, ou estaremos totalmente afastados de Deus. Mas o tempo é hoje. Tem um texto da Escritura que me deixou assim algumas semanas pensativo. E como eu compreendo que tudo que está na Bíblia tem propósito, seja um ponto, seja uma Bíblia, seja um ponto bíblico, eu brinco dizendo que eu creio até na capa da Bíblia, que está escrito Bíblia Sagrada. Eu creio em toda ela. Mas tem uma frase relacionada a Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 28, que diz que Davi ajuntou materiais para a construção do templo por Salomão, e tem uma frase ali que me deixou uma pulga atrás da orelha. E qual é a frase? Diz assim: e Davi ajuntou materiais antes da sua morte. Alguém pode fazer alguma coisa depois da morte? A não ser que tenha encarnação. Não é o caso. E essa frase, antes da sua morte, mas ficou assim, mexeu comigo. E eu procurava, vi muitos comentários, e ninguém me dava uma palavra, ninguém me explicava. Mas um dia eu vi aquele pensamento assim simples: quando é antes da nossa morte? Quando é antes da nossa morte? É hoje. Você não morreu ainda. Então você tem a chance de fazer a vontade de Deus. Algum amém por aí, não? E quando é que eu vou fazer a vontade de Deus? Hoje. Hoje, não é amanhã. É hoje. Nós não temos um amanhã. Filosoficamente falando, eu diria que nem o ontem nem o amanhã existem. Filosoficamente falando. O que existe é o hoje. Então Jesus falou assim: porque convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Será que nós podemos assumir essa responsabilidade de não mais postergar, de não mais procrastinar, de não mais deixar para amanhã, de não mais fazer quando der tempo? Será que a gente pode hoje aqui assumir essa posição diante do nosso Pai? O que vocês acham? Ah, mas eu não cumpri. Não se preocupa não, porque tudo que você promete a Deus, que é da vontade dele, ele vai te ajudar. Amém, amados? Tudo que você assume diante de Deus, sabendo que foi Deus que estabeleceu, Deus vai lhe ajudar. Essa guerra deixa de ser uma guerra sua e passa a ser guerra do Senhor. Deus vai nos conduzir. Deus vai nos chamar para aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, uma posição que nós podemos tomar nessa vida é aquela posição defensiva. E como diz um profeta carioca, deixa a vida me levar.
Eu falo desse profeta, não? E o problema não é a vida que leva, é a morte que nos leva. Meu pai uma vez dizia que somente peixe vivo nada rio acima. Peixe morto é levado. Você não é peixe morto. Você é peixe vivo. Você é cheio do Espírito Santo. Você tem o combustível que Deus tem colocado na sua vida. Você tem a palavra de Deus. Você tem a graça de Deus. Você não precisa ser manejado nem manipulado por esse espírito que agora todo mundo. Você pode fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Deus nos libertou do poder das trevas, do poder do pecado, para que livres nós o possamos servir. Amém? Hoje você pode servir a Deus. Antes não. Antes estávamos presos, amarrados, agarrados. Deus nos livrou. Ou nós podemos ver desse jeito, ou nós podemos ser uma igreja com visão de mudar as pessoas. Ah, mas esse mundo vai de modo pior. Sim. Você tem ideia de quantas denominações tem no Brasil hoje? Não. Segundo o IBGE. Quanto você acha que tem? Bom, segundo o IBGE, tem 109 mil denominações no Brasil. As registradas, que tem CNPJ. Porque tem umas aí que nem isso tem. Então aí, 109 mil. Pergunta, o Brasil está melhor? Olhando para o Brasil, a gente está vendo que o Brasil está melhorando em termos morais, em termos de honestidade, em termos de pureza, em termos de moralidade. Sim ou não? Então, o que aconteceu com o sal? Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Qual é a principal propriedade do sal? É não deixar a carne apodrecer. E o que é que está acontecendo com a carne? Está apodrecendo. Significa, mas eu digo com muita tristeza, porque eu também faço parte dessa igreja, ela falida. A igreja está falida. A igreja não muda mais o sabor do lugar onde ela está. Em todos os lugares que Jesus chegou, ele mudou o ambiente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui política. Pode ser, não? Não é em quem você vai votar. A pergunta é: Império Romano era de esquerda ou de direita? Eu tenho minha opinião, por causa de algumas coisas. Quantas vezes você viu Jesus lutando contra o Império Romano? Quantas? É verdade que tentaram envolver uma briga. Deve dar imposto ou não? Pagar César ou não? O que Jesus fez? Eu não me envolvo com isso. Nossa moeda. De quem é essa imagem? César, dá César, dá César, Deus que te deu. Jesus nunca se levantou contra o Império Romano. Isso significa que ele achava que o Império Romano era uma boa coisa? Não. Nenhum império proposto pelos homens é coisa boa. Nenhum império. Mas o que Jesus fez? Nos colocou aqui para transformar pessoas. Pessoas. O único jeito de transformar esse mundo é pela pregação do Evangelho do Reino de Deus. Não existe outra forma. Não existe alternativa. Esse é o nosso trabalho. Por isso nós estamos aqui. Para mudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor.
Não nós mudarmos as pessoas, porque nós não temos essa capacidade, nós não temos essa força. Mas o Espírito Santo que nos transformou, transforma também as pessoas que estão à nossa volta. Mas para isso, eu tenho que assumir que eu estou aqui com um único objetivo, e não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade daquele que me enviou. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você está comigo até agora ou não? Você está afim que acabe aqui para você... Daquele tipo de assim, amém, 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 amém. Mesmo você falar amém, não vai parar não, tá? Nós vamos ficar aqui até domingo. Temos que ter consciência do nosso chamado eterno. Estamos aqui para realizar as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então eu sou um obreiro de Deus. E Deus vai fazer aqui. E Deus sabia que você era fraco? Sim ou não? Deus sabia que você não era capaz? Eu tenho aprendido a não perder tempo nas minhas orações. Dizer para Deus, Deus sabe que eu não presto. Eu falo assim, tá bom, filho, eu já sei, vamos para outro ponto. Deus, tu sabe que eu não tenho força nenhuma. Deus, não é verdade. Vamos fazer um atalho aí. Isso eu já sei. Deus sabe. 1 Coríntios capítulo 1 diz que Deus escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, aos que não são, as que não têm nenhuma sabedoria. Se você faz parte desse povo que não tem sabedoria, não tem poder, é desprezível. Se você faz parte desse povo, você é chamado por Deus. Mas se você tem sabedoria, se você não é desprezado, se você é uma pessoa aceita pelo mundo, não foi você que Deus escolheu. Sabe por quê, amado? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O padrão de Deus é esse. Quando Deus chama Noé, tem algum estudo que você descobriu aí, que mostrava, que mostrou que Noé era um exímio construtor naval? E por isso Deus o chamou? Tem, não? Você conhece essa história? Não. Não existe. Porque Deus tem um padrão. O que ele fez com Noé é um padrão. Quando Neemias se levanta para edificar os muros de Jerusalém, leia Neemias, e você vai ver o tipo de pessoas que Neemias chamou: perfumistas, escrivães, comerciantes. Você sabe qual é a única profissão que não tinha naquele livro? Pedreiro. Não é que pedreiro não presta. É porque se tivesse um pedreiro ali, no final ia ter a plaquinha dele. Deus não chama quem sabe. Deus não chama quem é. Deus não chama capazes. Porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas vidas. Amado, eu sou a prova de que Deus chama quem não é. Eu sou a prova. Eu sei disso. Esse é um padrão do Senhor. Resumindo isso, eu diria que Deus sempre chama quem não sabe para fazer o que não pode. Entendeu, não? Deus chama quem não sabe para fazer o que não pode. É o meu caso. E acho que é o seu caso também, né? Nós não podemos. Nós não podemos. Como disse alguém, Moisés passou 40 anos no Egito, aprendendo toda a arte egípcia. Depois passou 40 anos desaprendendo tudo, para depois ficar 40 anos guiando o povo dele, o Senhor, no deserto. Deus não se baseia na nossa capacidade. A palavra diz que Deus não se baseia
nem na força do homem, nem no músculo do cavalo. Esse é um padrão. Se Deus chamou você, é porque Ele sabe que você não pode e não consegue. Por favor, os fracos, desprezíveis, os que não são, digam amém, por favor. Amém. Estão chegando lá. Estão chegando lá. Ter consciência do nosso chamado. Consciência de uma necessidade, de uma dedicação total. Alguém pergunta para mim, agora não pergunta mais, né? Mas assim, você é de tempo integral no ministério? Eu digo, eu sou. Mas diversas vezes na minha vida eu precisei ter um emprego, ter um trabalho, por causa de algumas circunstâncias. Mas a minha pergunta é, por que eu trabalhei em alguns lugares, em alguns momentos, eu deixei o tempo integral? Tempo integral não tem a ver com o tempo, tem a ver com o coração. Deus chama homens e mulheres de coração integrado. Seu coração é integrado? Só você pode dizer. Só você pode falar. Um coração integral é aquele coração que está sempre ligado ao Senhor, atento às mãos do Senhor, como a serva está atenta às mãos da sua Senhora. Esse é um coração integral. E Deus chama você para isso. Uma vida integral de serviço, de dedicação, amado, sem dedicação. Algo que Deus não é feito. Sem dedicação, você pode usar outra palavra, consagração. A palavra consagrar significa tornar alguma coisa sagrada. E você é uma coisa sagrada diante de Deus. Deus consagrou você. Deus separou você. Deus chamou você. Amém? Consciência da minha responsabilidade. Quando eu tenho responsabilidade, eu não espero em outros. Eu não espero. Uma das histórias que meu pai na fé contava, você deve ter ouvido isso já, mas nessa história, ele contava que um dia a floresta pegou fogo. Os animais todos correndo para longe do fogo. E aí surgiu um passarinho bem pequenininho, que chegava do rio, olhava o biquinho e acima das chamas e soltava aquela gotinha. E como nessa história os animais falam, os animais perguntaram para ele, você pensa que você vai apagar o incêndio? Você não pensa em nada, eu só faço a minha parte. Você faz a sua parte? Você tem a responsabilidade? Você sabe o que é responsabilidade? Responsabilidade é quando uma segunda-feira brava, chuva, frio, você com dor de cabeça e você levantar para trabalhar. Isso se chama responsabilidade. Você não vai ligar para o seu chefe, dizer, não vou hoje que está frio. E você sabe que você precisa daquele emprego, aquele emprego não tem como em casa, porque Deus dá através do trabalho. Isso chama responsabilidade. A grande diferença entre um crente infantil e um crente adulto é que o crente infantil procura dar nos seus sentimentos. O crente adulto anda nas suas responsabilidades. Essa é a grande diferença. Não é questão de crescimento físico, mas um crescimento na responsabilidade. Eu só nos ajude a cumprir o nosso chamado. Eu tenho feito uma oração constante. E a minha oração, Senhor, eu quero ser útil nas tuas mãos até o último dia da minha vida. Eu quero ser útil. Eu quero ser útil. Quero me dedicar ao Senhor até o último dia da minha existência aqui. Porque eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui à deriva.
Eu estou aqui para fazer aquilo que está no coração de Deus para mim. Amém, meus queridos? Amém? O que você para tudo isso? Só percebendo aqui minhas anotações, eu fiquei hoje só no prefácio, nem entrei na palavra ainda. E Deus nos ajude. Ele nos revele a sua vontade a cada dia. Será que a gente pode orar? Será que a gente pode falar com ele, Senhor Deus, que as novas semanas sejam em nossa semana que vai revolucionar a minha vida, revolucionar a minha família, revolucionar a maneira que eu vivo, a maneira que eu penso. Que o Senhor realmente, esse final de semana, traga um avivamento em nossas vidas. Nós precisamos. Eu estou falando que vocês precisam. Nós precisamos de avivamento. Amém. Você pode colocar sua cabeça, se sua família está aí. Olha para sua família. Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude. Vamos pedir que Deus nos ajude hoje. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Meu Deus. Aqui estamos, Pai. Bravos, débeis, pobres, cegos, nus, miseráveis, completamente incapazes. Mas estamos diante de Ti, Senhor. Confiados no Teu mover em nossas vidas. Ah, Deus, não tem expectativa em nada mais além de Ti, Senhor. Ó Jesus, traz a revelação para nós hoje. Aviva hoje o nosso coração. Ah, Deus, tira qualquer véu que está sobre os nossos olhos. Queremos ver o que o Senhor quer nos mostrar nesses dias. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Deus.